Alegria, alegria. Sou o Israel Kujava, professor com 3 décadas de atuação, educação básica e ensino superior, contando com a privilegiada audiência dos ouvintes da Rádio Comunitária de Marau. O assunto de hoje é pedagogia na era digital. Pedagogia também pode ser identificado com educação, mas o sentido originário da palavra pedagogia está vinculado com orientar, conduzir a criança. Um dos primeiros grandes pensadores identificado como filósofo que revolucionou a ciência, a arte da pedagogia, da educação, no sentido amplo do termo educação, do orientar comportamentos, do construir conhecimentos, do evoluir enquanto ser humano individual, social, coletivo, foi Sócrates. Sócrates comparou a construção individual do conhecimento, da educação, da pedagogia, como se fosse um parto, ou seja, é um exercício reflexivo feito por cada sujeito. A sua inovação, a sua tese gerou polêmica e na trajetória de Sócrates temos o seu destino a condenação na sua época, porque ele confrontou interesses de quem não queria evolução, de quem não aceitava crítica e inovação, de quem não aceitava pensamento reflexivo. Como todos sabemos e conhecemos um pouquinho da história, Sócrates foi condenado à morte, justamente por suas ideias pedagógicas, vinculadas à reflexão, pensamento crítico. Nós sabemos que a história da humanidade passou por vários ciclos, alguns se repetem com certa facilidade. No século passado, século XX, nas últimas décadas, é um período histórico que conta com um grande pensador mundialmente reconhecido. É um pensador, um pedagogo, um educador brasileiro chamado Paulo Freire. Paulo Freire é mundialmente reconhecido a partir de uma obra cujo nome é Pedagogia da Libertação. Aqui no Brasil, ele não teve espaço, ele foi perseguido, ele teve que se exilar, fugir do Brasil, e justamente foi fora do Brasil que ele escreveu essa obra. Nós sabemos que há uma polêmica social sobre a metodologia educacional. Em que medida a educação, no contexto atual, é uma educação crítica, responsável, ética, ou meramente uma orientação de comportamento padronizante, sem capacidade de exercício de reflexão? Bom, para pensarmos a pedagogia no contexto do século XXI, é preciso analisarmos o impacto do digital, em especial das ferramentas digitais que estão no nosso cotidiano. O que podemos e devemos olhar é o alcance, a potencialidade, a maravilha que são essas ferramentas digitais que estão hoje aglutinadas num aparelho físico chamado celular. São aplicativos dotados de inteligência artificial que sabem mais, que dão aos donos das plataformas de conteúdo, seja Facebook, seja YouTube, seja Amazon, que estão concentradas para falar de 3 grandes plataformas, que conhece mais a respeito de cada indivíduo do que o indivíduo conhece a si próprio. E com isso, a inteligência artificial, maravilha da construção humana, que deveria estar a serviço da evolução individual e coletiva, termina por escravizar e tornar visível no comportamento uma diminuição da capacidade de reflexão, por excessos, por superficialidades. Portanto, é necessário pensar o impacto das ferramentas digitais. É necessário pensar o sentido metodológico,
originário e atual do conceito de educação e de pedagogia. Nesse sentido, um autor que se tornou mundialmente conhecido e neste ano, em 2020, completou 100 anos, é Edgar Morin. Ele escreveu, no início do século, uma obra chamada Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro, que são muito úteis para pensarmos estratégias pedagógicas para a educação, para o educar, no sentido amplo do educar, no sentido de pensar a educação não meramente como uma transmissão de conteúdo dentro de um espaço escolar ou institucional, mas de pensar o educar como um exercício que vem lá desde os primeiros anos de vida, dos primeiros meses de vida, onde um novo ser, um novo indivíduo, ele se prepara e ele evolui, ele amadurece psicologicamente, socialmente, para cuidar de si próprio, para pensar a sua situação atual, o porvir, ou a médio ou a longo prazo. Portanto, não evoluiremos enquanto humanidade se não pensarmos no papel da pedagogia, no papel da educação, nesse confronto e nessa desvirtualização. Estou falando da palavra virtude, as virtudes da inteligência artificial. Ou pensamos nisso, ou nos tornaremos cada vez mais escravos, escravizados, submissos a essa maravilha humana. Reforço e faço questão de dizer aqui, entendo a tecnologia, as ferramentas digitais como uma maravilha da inteligência humana. Essa maravilha, essas ferramentas digitais, essa inteligência artificial, aglutinada hoje num celular, ela deve estar a serviço da evolução humana e não nos escravizar. Voltaremos a conversar sobre isso. Por hora, encerramos aqui. Seguimos!